prova de geografia do 8º ano é o capítulo 10, que fala sobre os aspectos gerais da globalização. O que é importante, primeiramente, eu saber e lembrar. A globalização, ela é um processo que visa, né, que tem como objetivo a integração. Então, a palavra que vai definir globalização é integração. A integração política, econômica, social e cultural. Nós podemos dizer, então, que dentro dessa dinâmica, um aspecto bastante questionável da globalização seria essa ideia da homogeneização cultural, ou seja, padronizar o mundo dentro de uma única cultura. Isso acaba sendo influenciado pelos meios de comunicação, principalmente, né? Então, nós podemos perceber que a globalização ela é um processo que se relaciona cada vez mais com o momento atual em que vivemos. E ela apresenta algumas características que a tornam aí um processo que alcance, né, as dimensões mundiais. Como nós vamos encontrar e trabalhar essas características? Eu gosto sempre de trabalhar ali com a atividade, pois a atividade nos ajuda a identificar como poderemos cobrar na prova que está chegando, ok? Então, a atividade da página 180, que fala sobre esse início do processo da globalização e das características, é a atividade que vai nos auxiliar nesse momento de revisão. Então, veja aí comigo, ó, página 180, a primeira questão, olha o que diz. A interdependência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento não se realiza de modo igualitário. Com base nos conceitos estudados, explique essa afirmação e cite um exemplo que justifique essa desigualdade. Então, preste atenção aí comigo. Existem dois lados aí dentro do mundo globalizado. Os países considerados desenvolvidos foram os países que, dentro da divisão internacional do trabalho, que nós estudamos na última aula, eles fizeram parte aí dos países que se desenvolveram dentro do âmbito industrial de maneira mais rápida. Eles investiram ou passaram precocemente pela industrialização, ou eles investiram mais dentro do setor industrial. Esses países ganharam destaque no mundo e eles acabaram investindo na atualidade cada vez mais em tecnologia. Então, esse domínio tecnológico, ele acaba sendo aí preponderante para essa diferença que existe entre países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ou nesse caso aí, considerados subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do Brasil, tendo um nome mais atual de países em desenvolvimento. Então, essa relação, ela não é igualitária. Por quê? Porque, de um lado, eu tenho uma nação que passou por um processo de desenvolvimento mais rápido, ou de maneira mais cedo, vamos dizer assim, de maneira bem precoce, e a outra nação ou nunca passou pelo processo de desenvolvimento, ou é um país agrário, país subdesenvolvido, ou está passando pelo processo de desenvolvimento, ok? Então, nesse caso aí, na página 180, da atividade do livro didático de vocês, capítulo 10, essa primeira questão, ela traz aí essa característica da interdependência. Dentro do cenário da globalização, essa é uma característica importante para nós analisarmos. Por exemplo, o Japão é um país considerado desenvolvido. Porém, o Japão, ele não possui tantas matérias-primas assim dentro do seu território. Por isso, ele necessita de outros países que o forneçam matéria-prima. Então, essa característica da interdependência, ela mostra que até mesmo os países desenvolvidos, industrializados, eles dependem dos países subdesenvolvidos ou considerados subdesenvolvidos industrializados, que também recebe o nome de países em desenvolvimento. E aí isso não vai ser distribuído de maneira igualitária, esse desenvolvimento, porque você simplesmente pode perceber que os países ricos, e aí seria a resposta da primeira questão, eles possuem um domínio tecnológico. Então, esses países ricos ou desenvolvidos, eles possuem um domínio tecnológico, o que acaba tornando-os países
fornecedores de produtos industrializados. Então, esses países fornecedores de produtos industrializados, eles vão deter, dentro desse mundo globalizado aí, vão deter a posse, né? Vão ser os credores, vão ser aqueles que vão sempre estar obtendo maior lucro. Em contrapartida, o país que está em desenvolvimento ou que é subdesenvolvido, ele é apenas um fornecedor de matérias-primas, né? Ele ainda depende muito daquela questão do fornecimento através do extrativismo, né? Da prática da agricultura e também da disponibilidade de mão de obra barata dentro do seu território. Então, acaba-se que, dentro desse processo de interdependência, os países desenvolvidos dependem das matérias-primas e os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos dependem dos produtos industrializados, dos serviços que vão ser concedidos pelos países mais ricos do globo. Ok? Então, continuando aí, as características da globalização. Falei na primeira questão da interdependência, que é uma característica da globalização, que mostra que dentro do cenário econômico, todos os países dependem uns dos outros, por mais que sejam países considerados desenvolvidos. Uma segunda característica, aí no livro didático de vocês, na página 180, capítulo 10, que é o capítulo da nossa prova, vem falando sobre a ideologia liberal. Então, a segunda questão, ela diz o seguinte: a ideologia do liberalismo, divulgada pelo economista britânico Adam Smith no século XVII, ainda exerce influência na economia mundial. Comente essa afirmação e mencione um exemplo recente. Então, vamos ver só aqui, outra característica da globalização é o que nós conhecemos como liberalismo econômico. Então, dentro do mundo globalizado, o liberalismo econômico, que vai ter ali o seu pai, o Adam Smith, acreditava-se que o governo, né, no caso o Estado, seria responsável, segundo essa ideologia do liberalismo econômico, seria responsável por conceder à população os serviços básicos, os serviços essenciais: saúde, saneamento, aposentadoria e etc. Serviços considerados básicos. E que a iniciativa privada, as empresas, o capital privado, ele seria responsável por articular um espaço, ou articular aí um produto que pudesse ser comercializado. E esse produto pode ser desde um produto bem simples como um tênis, até mesmo os meios de informação que são dados aí pelas televisões ou pela internet. Então, o liberalismo econômico, ele traz muito essa ideia, uma ideia capitalista, de que o Estado ele assume algumas funções e se abstém de outras. Essas outras funções, elas vão, por exemplo, estar sobre a mão de algumas empresas. E aí você tem, por exemplo, na atualidade, um novo nome, né, para esse liberalismo, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma evolução desse liberalismo econômico do século XVIII, defendido aí pelo Adam Smith. Eu falei século XVII, né? Perdão, é século XVIII. E ainda exerce muita influência na economia mundial, agora sobre uma nova roupagem, o neoliberalismo, que acaba ganhando força aí nos países. No Brasil, nós conseguimos daí, onde o Estado ele vai se abster de algumas atividades, como, por exemplo, a área da telefonia, a área da energia elétrica, a área do fornecimento de água. Então, essas áreas aí que eu informei a você, telefonia, fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água, podem ser exemplos desse processo do liberalismo econômico, onde o Estado ele vai ter responsabilidade de alguns outros setores e ainda mantém essa responsabilidade, como, por exemplo, a educação, a saúde, a previdência social, que é o recolhimento ali mensal, né, de chamada contribuição, que vai ajudar na aposentadoria do trabalhador. E, por outro lado, o Estado abre mão de algumas outras áreas, né, como, por exemplo, a área da energia elétrica, a área do consumo de água,
e também da telefonia. Eu dei esses exemplos porque o neoliberalismo, ele trabalha com a ideia da privatização. Aquela empresa que tomava conta, vamos supor, da telefonia, do fornecimento de energia elétrica, do fornecimento de água, agora estará sobre a responsabilidade não mais do Estado, mas sim de uma empresa privada. Um exemplo é a Embratel, né? A Embratel, que durante algum tempo foi a empresa brasileira de telefonia, ela passa a ser agora sobre responsabilidade de empresas privadas. Aí você tem a Oi, né, que é a principal empresa aí, mas você tem outras empresas espalhadas aí pelo Brasil, a Telefônica, que acabaram assumindo essa função da Embratel. E qual era a função que existia da Embratel? Nos estados, ela tinha outros nomes. Aqui no Pará, por exemplo, era a Telepará. Então, qual é a função dessa área da telefonia? É distribuir os chamados orelhões, telefones públicos pela cidade, fazer a manutenção deles, fazer a manutenção de uma rede que possibilite ali um perfil telefônico adequado para determinado lugar. Então, o Estado ele abriu mão disso, privatizou, fez um leilão ou um pregão e deu essa responsabilidade para a iniciativa privada. Oi, Telefônica, vocês agora que vão estar responsáveis por administrar esse setor. Setor da energia elétrica também foi um exemplo aí, né? Nós tivemos nos últimos anos as privatizações de algumas companhias estatais. Aqui no Pará nós tínhamos a Companhia de Energia Elétrica do Pará, a CELPA. Então a CELPA ela foi privatizada, agora não é mais do Estado, e quem administra agora essa área do consumo de energia elétrica, né, é a chamada Equatorial, que é uma empresa aí que vai tomar conta desse setor de energia elétrica. Assim, acontecerá também logo com o saneamento. Então, o neoliberalismo, ele é uma evolução do liberalismo econômico, que tem como base a saída do Estado de algumas funções, né? O Estado ele teria ali algumas funções, mas outras ele acaba abrindo mão, ok? Na terceira questão, ainda da página 180, nós temos uma outra característica, tá? Da globalização. Nós podemos perceber que são 4 características. A primeira, a interdependência. Todos os países, eles dependem uns dos outros, ou através do fornecimento de matérias-primas, ou através de produtos industrializados. A ideologia do liberalismo econômico, que se configura em um Estado ele assumir algumas responsabilidades e outras ele passar para a iniciativa privada, para as empresas aí também que estão dentro desse mundo globalizado. E a terceira característica das 4 é o chamado protecionismo econômico. O que é o protecionismo econômico? Diante do mundo globalizado, a tendência é que você tenha cada vez mais serviços e mercadorias sendo comercializados em âmbito mundial. Então, o refrigerante Coca-Cola seria um exemplo aí, né? Algum tempo atrás, esse refrigerante ele se concentrou, quando ele surgiu, em determinada área de atuação, Estados Unidos. Hoje ele se expandiu para todo o mundo. Então, essa área de atuação, ela trouxe a esse refrigerante, essa marca conhecida, uma aceitação em diferentes países, da Ásia, da África, da América, da Europa. Então, os países que recebem o produto, no caso a Coca-Cola, como eu dei exemplo, eles precisam criar medidas de proteger suas economias da competitividade desse produto. Como assim? Pegar um exemplo aqui do Brasil. Nós temos aqui alguns refrigerantes que foram, coincidentemente, comprados pela grande empresa Coca-Cola, como, por exemplo, o Guaraná Tuxaua e o Guaraná Jesus, lá do Maranhão, aquele rosinha lá. Então, o Guaraná Jesus, um exemplo aí, ele era um refrigerante ali da região do Maranhão, que foi comercializado durante muito tempo, que tinha uma aceitação ali muito grande pela população. Só que quando a Coca-Cola ela entra dentro do mercado e começa a competir com o Guaraná Jesus, algumas pessoas já ficaram divididas. Já tinham ali, já gostavam tanto do Jesus quanto da Coca-Cola, alguns gostavam até mais da Coca-Cola do que do Guaraná Jesus. Isso acabou criando uma necessidade, seria um exemplo aí de protecionismo econômico, de que houvesse impostos que fossem estabelecidos sobre o produto Coca-Cola, para que quando ele entrasse aqui no Brasil, ele pudesse competir em pé de igualdade com os outros refrigerantes.
que ele não pudesse ser tão barato e com uma qualidade superior, que aí ele teria uma saída muito maior. Então, o protecionismo econômico nada mais é do que a cobrança de impostos sobre produtos importados. Então, todo produto que é importado se paga um imposto, né? E aí o seu custo ele acaba aumentando em comparação com as mercadorias nacionais. Então, isso daí acaba dando um equilíbrio, tá? Imagina aí, na minha rua, o pessoal brinca, chama de espoca-bucho, os refrigerantes aí não muito conhecidos, Micos, Splash, esses refrigerantes aí. Quando eu compro, se eu quiser comprar um espoca-bucho, ele é mais barato. O refrigerante mais simples aqui, ele custa em média de 2 litros, R$4. Agora, se eu quiser comprar uma Coca-Cola, você já vai ver que já é um pouco mais caro, R$7, R$8. Por quê? Porque é justamente o imposto que está sendo taxado sobre o produto Coca-Cola, é um produto de uma multinacional. Então, o protecionismo econômico é para dar esse equilíbrio para a economia, para os produtos que são produzidos aqui, eles terem um produto menor, mais baixo, o valor do produto, para que ele possa competir em pé de igualdade com o produto que vem de outro país, ok? Então, o protecionismo econômico também, a aplicação de impostos aí sobre produtos importados, seria um exemplo também uma característica da globalização. Uma outra característica da globalização seria a chamada diplomacia. Então, na imagem aqui, curiosamente, essa imagem da página 179, você tem uma imagem de dois governantes, né? Eles estão aqui com uma máscara de sorriso, um sorriso um pouco falso, e por trás das máscaras os dois se odeiam, né? Então, a diplomacia ela é importante. Então, por isso que nos países existem os embaixadores ou diplomatas, que eles assumem a responsabilidade de defender os interesses do país. Mas, acima de tudo, a ideia do diplomata, da diplomacia, é você firmar acordos, promover a conciliação, ter uma proximidade com os países, principalmente os países desenvolvidos, países que apresentam poder militar, para que você tenha o quê? Uma visão mais participativa diante desse mundo globalizado. Então, a diplomacia, ela serve para aproximar os países, apesar de repente, um presidente não gostar do outro, mas ele precisa engolir o outro, a fim de firmar acordos, defender os interesses do país, promover conciliação e também, quem sabe, influenciar no crescimento econômico de seu país, ok? Então, essa é a quarta característica. Nas 3 questões que nós fizemos aí inicialmente, nós vimos 3 características, a quarta é a diplomacia. E uma outra informação que você também pode perceber na sua prova é a relação que é apresentada na quarta questão, ok? Então, tem um texto aí que vem trazendo um pouco da questão da relação do local, do lugar com o global, né? Com aquilo que nós entendemos que é mais amplo. Então, a quarta questão, na página 180, diz o seguinte: o local e o global determinam-se reciprocamente, uma vez que de modo congruente e consequente, outras de modo desigual e desencontrado. Mesclam-se e tensionam-se singularidades, particularidades e universalidades. Conforme Anthony Giddens, a globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético, porque tais acontecimentos locais podem se deslocar em uma direção inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local é, assim, uma parte da globalização. Então, ele fala um pouco sobre essa ideia que nós temos da homogeneização cultural. Então, muitas vezes, um acontecimento cultural, por exemplo, uma música que foi lançada lá nos Estados Unidos, ela acaba chegando aqui no Pará, na região aqui em que nós temos, né, a presença de uma cultura local, de um estilo musical local, e aí isso acaba chegando aqui, acaba fazendo parte do povo e acaba, muitas vezes, tomando lugar aí daquilo que nós entendemos como sendo a cultura que foi produzida aqui na nossa localidade. Então, esse texto ele fala muito sobre a influência que o global ele exerce sobre o local, e não somente dentro
da área cultural, mas também da área econômica, tá? Alguns acontecimentos que estão ocorrendo lá na Europa podem interferir, por exemplo, na valorização do real, que está aqui no Brasil. Então, é uma das características aí. Então, a questão 4 da página 180, nós temos aí uma pergunta, né? Nesse texto, escrito no fim do século XX, o autor refere-se a um processo que persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo leva a letra A, padronização da vida cotidiana. Então, nós criamos um padrão que é estabelecido aí sobre a ótica da globalização, ok? E aí, continuando ainda, dentro da nossa revisão para a prova de semana que vem, nós temos aí a relação que se deu da integração através dos transportes, né? A integração que vai ocorrer aí no mundo globalizado. Então, essa integração, ela vai ser vista através da modernização dos meios de transporte, como, por exemplo, o transporte marítimo, o transporte ferroviário, o transporte rodoviário. Então, todas essas formas de transporte representam também essa modernização do mundo globalizado. Então, por exemplo, o transporte aéreo seria um exemplo aí de algo que facilitou a integração dos lugares. Por exemplo, você pode ir de uma região para outra dentro do mesmo país, não levando ali não mais do que 1h30. E você pode voltar para a sua região de origem tranquilamente no mesmo dia. Então, isso acontece graças ao advento do transporte e dos investimentos dentro da área de tecnologia e também do avanço, né, desse transporte como meio de integrar os espaços na globalização. O outro ponto importante de integração é a chamada Revolução Informacional, iniciada ali na década de 70, com a criação do computador. Então, por meio do computador, nós temos, então, acesso à internet, à rede mundial, que acaba possibilitando que os lugares que antes pareciam ser distantes, agora conectam-se num simples clique ou numa simples ligação, né? Então, tudo está muito mais facilitado e integrado em decorrência dos avanços tecnológicos, que não foram vistos somente dentro da área da informação, mas também dentro da área da ciência, dentro da área da pesquisa espacial, da exploração de petróleo, da indústria e de serviços. Então, você tem aí um crescimento muito grande da chamada tecnologia a partir de 70, e esse crescimento ele acaba sendo expandido para diferentes áreas da nossa sociedade, o que acaba tornando ali alguns campos específicos chamados de áreas específicas de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, que são conhecidos como os tecnopolos. Então, esses tecnopolos, eles seriam essas áreas que possibilitariam aí o desenvolvimento de tecnologia, aliado também à produção científica, né? Investimento ali na ciência, investimento dentro dos ambientes acadêmicos. Então, os tecnopolos, eles são cidades ou espaços que vão ganhar força devido a essa necessidade que se tem de tecnologia fazer parte de diferentes áreas da nossa sociedade, ok? E aí, nós podemos, então, classificar esse período que nós estamos vivendo como um período conhecido como meio técnico-científico informacional. Então, esse meio técnico-científico informacional, ele vai existir a partir do processo da globalização, que vai potencializar a ideia da competitividade. Então, as empresas elas precisam estar no cenário de competitividade, produzindo, tornando ali seu produto cada vez mais consumido. Então, o avanço da técnica, da ciência e também da informação, que vai se iniciar, sobretudo, a partir de 1970, mas vai ganhar uma forma mais consistente a partir de 80, nós teríamos, então, esse termo utilizado pelo geógrafo brasileiro, técnico, científico e informacional. Então, a globalização, ela mostra a sua cara, o seu produto, através das empresas, consideradas multinacionais, transnacionais e globais. Isso tudo a fim de apresentar um processo de ressignificação de poder dentro do espaço terrestre, ok? E aí essas empresas, elas teriam características distintas. As multinacionais,
elas basicamente são empresas que estabelecem uma base operacional, ou seja, não apenas comercializam seus produtos no exterior, seria um exemplo aí das empresas, os escritórios, né, de algumas empresas de tecnologia que produzem, que comercializam ali um produto, por exemplo, um computador, mas que tem um escritório naquele país. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Vamos dizer que exista aí uma sede da Microsoft. Não sei se existe, mas seria uma relação aí do papel da multinacional. E esse escritório da Microsoft, a sede da Microsoft queria vender os computadores, né? As lojas, ela teria um escritório, uma base operacional. Um escritório que ia definir ali em quais estados brasileiros ela iria colocar uma loja, mas tudo ia sair a partir daquele escritório que está sediado no Brasil, talvez em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro. Mas existem as transnacionais, que basicamente elas vão se preocupar em ter somente lojas. Eles não vão se preocupar, por exemplo, em ter uma base operacional, um centro de decisões ali naquele país. As transnacionais, diferentes das multinacionais, que têm esse centro de decisão nos próprios países onde estão as lojas que comercializarão ali o produto, essas transnacionais elas têm as suas sedes nos países desenvolvidos, nos países considerados aí, os países ricos, né? Por exemplo, a Mercedes-Benz. Você tem lojas da Mercedes espalhadas pelo mundo. Aqui em Belém, por exemplo, tem uma na saída da cidade. Só que não existe uma sede operacional da Mercedes atuando aqui em Belém. A sede da Mercedes é na Alemanha. Então, toda e qualquer determinação de algum novo produto que vai estar inserido ali no carro, um novo carro, uma nova promoção, vem determinado pela sede lá na Alemanha. Então, na transnacional, você vai ter uma sede e um lugar de origem, e ela vai simplesmente espalhar assim, as suas lojas, as suas, suas centrais de distribuição, a fim de procurar mercado consumidor. E, finalmente, as empresas globais não têm como você ter, né, uma identidade de origem. Um exemplo aí seria a Coca-Cola, que trabalha aí num esquema bem interessante. Ela se expandiu no mundo de tal forma que você sabe que ela surgiu nos Estados Unidos. Porém, ela não tem aí, ela tem sedes espalhadas por todos os mundos, por todas as partes do planeta, né? Por todos os mundos seria interessante aí, né? O universo, todos os mundos. Mas por todas as partes do planeta, né? Em diversos continentes que você nem sabe hoje muito bem quem é que tem sobre a marca Coca-Cola, né? Você tem aí sedes, bases operacionais na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso acabou ficando muito perceptível aí essa empresa global através da Coca-Cola. Ok? Para finalizar, página 189, nós temos a segunda questão, que é uma questão objetiva, que diz o seguinte: a partir de 1980, quando gradativamente espalharam-se pelo mundo as grandes empresas e as novas tecnologias, como a internet, os satélites e os meios digitais, ocorreu um fenômeno global que favoreceu o aumento da produtividade econômica e a aceleração dos fluxos de capitais, mercadorias, informações e pessoas. Esse processo, predominantemente em países desenvolvidos, em alguns países emergentes, que são os países em desenvolvimento, formou nos territórios um meio conhecido como letra B de bola, meio técnico, científico e informacional. Esse daí é o meio técnico, científico e informacional que mostra o advento da tecnologia, o advento da informação e também tudo isso interligado ali com a evolução científica, ok? Então, espero que você tenha compreendido. Agora nós vamos para